Começando o nosso episódio 6 da Farofa Literária, onde nesse final de ano cabe justinho a festa da Folia de Reis dos Três Reis Magos. Então, escolhemos bem, encaixadinho esse episódio 6 agora no final, em dezembro, final de ano, quando tem as festas, não só de Natal, a ceia de Natal, mas também os encontros, os amigos secretos e tudo mais. O tema é muito querido, muito fofo, que celebra a chegada de Jesus aqui na Terra e os três reis magos caminhando em sentido ao lugar onde ele nasceu. O Guilherme vai falar um pouco mais sobre isso. É uma festa muito linda aqui no Brasil, lógico, trazida pela colonização portuguesa, pelo catolicismo que veio junto com eles, mas é uma festa que se celebra desde então e começou muito no âmbito rural e depois as cidades foram crescendo, foram ficando mais urbanas e hoje tem no Brasil inteiro. De todos os episódios da nossa Farofa Literária, a Folia de Reis dos Três Reis Magos é a mais, vamos dizer, disseminada pelo Brasil todo, tanto no âmbito bem rural, como também no âmbito urbano. E eu vou trazer uma farofa que remete toda essa história de festança, de virada de ano. Vai ser uma farofa verde, onde eu vou usar brócolis, que foi, moidinho na lâmina S do processador até virar tipo uma farofa. Como nessa virada de ano existe essa simpatia ou esse... Não sei, as pessoas vão repetindo a questão de consumir lentilha na virada do ano. Então eu fiz uma lentilha germinada, que ficou 8 horas na água, depois mais 8 horas na peneira, no ar, e aí eu passei por 5 minutos no vapor, tá? Até ainda na bandejinha do vapor. E aí fica uma lentilha bem macia, e cruzida ou cozida muito pouco, que eu chamo no bafo. Além disso, como a farofa vai ser mais para verde, eu vou colocar um tom vermelhinho para remeter a ideia de virada de ano, que é o verde vermelho. Então, eu fiz um pouquinho de tomatinho cereja, mas não 100% seco. Portanto, essa farofa ela é para ser consumida no dia ou no máximo no dia seguinte, porque apesar de eu ter tirado grande parte da água desse tomatinho, ele ainda tem água e aí a chance de azedar a sua farofa é maior, ok? Para dar o picante, eu vou usar a mostarda que eu deixei hidratando a noite toda. Então, ela tá inteira, ela vai dar um picante na hora que morder, mas um picante bem distribuído, bem dissolvido. Lembrando que para criança temos que ver se vamos colocar pimenta ou não. O tomatinho, eu vou até colocar no rodapé da nossa videoaula. Eu desidratei com um pouquinho de lemon pepper, ok? Mas é muito sutil, é só para acelerar a desidratação do excesso de água que tem o tomate. Vou usar também o nosso amado limão para dar uma temperada e o nosso fitossal, que pode ser também o lemon pepper. Além disso, eu vou usar uma cebolinha, uma cebola branquinha, para não arroxa, para não confundir o verde e o vermelho, tá certo? Uma cebola pequena ou média e uma colher de sopa de óleo de coco ou azeite de abacate, o que você tiver, só para dar aquela refogadinha inicial na cebola. Então, vamos deixar o Guilherme falar aí e depois, no final da fala do Guilherme, com a nossa folia de reis, então eu vou mostrar como que se faz essa farofa, ok? Arro! Salve, salve! Gui Truco aqui mais uma vez para falar um pouco dessa último capítulo, na verdade, o último episódio da Farofa Literária, esse projeto bacana com a Conceição.
E em dezembro agora a gente escolheu de falar da Folia de Reis, né? Então peço licença aos grandes mestres, aos batuqueiros, aos brincantes, que sabem muito mais, né? Mas peço licença para falar um pouquinho sobre o que é a Folia de Reis, justamente nessa época aí de dezembro, entrando em janeiro, que é a época que se comemora a Folia de Reis. Então vamos lá, vamos entrar direto no assunto. O que é a Folia de Reis? A Folia de Reis ela começa no dia 24 para 25, que tem a Missa do Galo, né, que seria ali o nascimento de Jesus Cristo, e vai até o dia 6 de janeiro, que é quando os 3 reis magos encontram a família sagrada, encontram o menino Jesus. Essa é a celebração que acontece, essa é a ritualística que está acontecendo na Folia de Reis. Mas como ela surge? Essa ritualística vem de Portugal, vem parar no Brasil através daquele movimento todo de catequização, né, dos índios. Os padres trazem esse contexto religioso, só que aqui no Brasil, como todas as outras festas, ela se populariza, ela se mistura com várias outras culturas e ganha aí um aspecto tanto sagrado quanto profano por conta da brincadeira, da folia que ela adquire. Então ela tem um aspecto muito... ela se inicia muito nas pequenas cidades, nas pequenas vilas de caipiras, digamos assim, como diria o nosso querido Darcy Ribeiro. Então, muito no interior do Brasil, nas pequenas vilas rurais, onde as pessoas se conhecem, todas se conhecem, as famílias, e você tem uma ritualística ali, porque a Folia de Reis ela é muito caracterizada nesse período que antecede o dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, pelo cortejo, né, que vai passando de casa em casa de uma certa região. Então você tem um terno, que é composto por músicos, por violeiros, pela cantoria, e por 2 palhaços, que eu já vou falar dos palhaços, que tem um papel bem bacana na Folia de Reis. E esse cortejo ele vai passando por todas as casas que participam dessa folia, ali daquela região, simulando como se fosse o caminho dos 3 reis magos, que são Folia de Reis. Então os 3 reis magos eles são aí a figura central dessa folia, dessa brincadeira. Então esse percurso do terno, que eles vão levando uma bandeira com a figura dos 3 reis magos. Essa bandeira, a cada casa que ela passa, ela ganha ali ex-votos, né? As pessoas colam rezas, pedidos, fotos de parentes queridos e tal. Então a bandeira tem um aspecto sagrado muito bacana. E vai passando de casa em casa. Então os 3 reis magos eles são a figura central dessa brincadeira, por conta desse cortejo inicial. Mas eles têm uma figura muito interessante, porque eles fazem parte desse católico que eu gosto muito, que é o católico popular. Não é o católico apostólico romano, aquela coisa sisuda, né, do Vaticano, e sim o católico popular como ele se desenvolveu no Brasil. Então os 3 reis magos eles têm uma mística muito interessante, né? Porque eles são 3 reis, eles são magos, né? Então eles têm essa mística de terem seguido a estrela que guia eles até Jesus, e aí eles nessa busca por Jesus, pelo Salvador, eles têm que enganar o rei Herodes, né, que é o rei ali da Judéia. Depois ele decide até matar todas as crianças até 2 anos de idade, né, baixa lá um negócio para matar todo mundo, porque ele não quer perder a realeza dele, né? Então os 3 reis magos eles têm essa coisa de saber onde está o sagrado, de serem guiados até o sagrado e de destronar essa realeza bélica de Herodes, né? E os 3 reis magos, eles são 3 e cada um é de uma etnia diferente. Baltazar é africano, ele é negro, e ele traz... E os 3 presentes são muito interessantes, né? A gente sabe que eles têm uma simbologia muito interessante, né? Então Baltazar traz o rei africano, o rei mago africano, ele traz a mirra, que a mirra é um óleo, na verdade, que é extraído de uma planta. A mirra é uma planta, né? Mas o presente dele é um óleo extraído de uma planta, que era usado na época como uma erva curativa, né? Uma erva capaz de... Também no Egito Antigo ela era usada até para embalsamar as múmias e tal, então ela tem um poder de cura, ela é muito ligada ao sagrado da cura. Então Baltazar traz a mirra, Gaspar, que é da Índia, traz o incenso, que também está ligado ao sagrado, né? A coisa da defumação, a coisa de subir aos céus.
E Belchior traz o ouro, que a gente já, hoje em dia a gente liga o ouro à riqueza, né, a riqueza monetária, mas o ouro ele tem a coisa da realeza, né, da coroa, da realeza. E eu acho muito interessante isso no contexto da Folia de Reis aqui no Brasil, dessa questão de destronar a realeza séria, o cânone, tem um teórico russo, que é o Mikhail Bakhtin, que ele fala sobre a carnavalização, como ela acontece culturalmente no mundo inteiro. E a carnavalização, para o Bakhtin, o que é? Ela é destronar o rei atual, né? O rei que domina, o rei dominador, e coroar o bufo, o palhaço, a brincadeira. Né? Então a carnavalização é essa inversão de poder. Você destrona o lado ruim da coisa, digamos assim, e põe a realeza na brincadeira. Então ela tem essa subversão de valores. Então a Folia de Reis, ela traz essa subversão, né? Porque ela tem, nessa história dos Três Reis Magos, você tem essa carnavalização, né, entre Herodes e Jesus, digamos assim, mas ela também tem esse destronamento que acontece entre o católico sisudo pelo católico popular, que é esse católico da brincadeira. Né? Todas essas festas, essas folias, né, essas brincadeiras, elas têm essa união do sagrado, que a gente vem falando aí em vários episódios, né? A união do sagrado com o profano. Então, existe esse destronamento do sagrado sisudo, sério, entrando com o profano que não é um profano bom, né? Um profano da brincadeira. Como muitos entendimentos, filosofias ou religiões dos povos que aqui estavam, dos indígenas e também dos de matriz africana, elas não enxergam a brincadeira, não enxergam o corpo como algo ruim, como pecado, né? Elas enxergam o corpo e a brincadeira como algo sagrado também. Então a Folia de Reis ela entra nesse popular em que você está destronando essa coisa séria do religioso e juntando e tornando isso tudo muito bonito e muito sagrado também. Então eu gosto bastante dessa simbologia da carnavalização, e o ouro para mim ele representa isso no presente dos Três Reis Magos, né? Que está ligado a essa realeza, essa coroação, esse destronamento e tronamento do bufo. E aí falando do bufo, né, a gente tem os palhaços, que para mim é a melhor parte do Dia de Reis, da Folia de Reis, porque eles são, na simbologia da festa, eles são dois soldados de Herodes, que, né, Herodes envia os soldados para matar as crianças, para matar Jesus. Só que quando eles encontram o menino Jesus, eles se convertem, eles são tocados pelo sagrado e eles resolvem virar palhaços para enganar os outros soldados que estão chegando. Então você tem, né, nos ternos que estão fazendo a peregrinação pelas casas, você tem o pessoal que faz a cantoria e você tem os palhaços que vão o tempo inteiro brincando com todo mundo. E quando chega nas casas, os palhaços obviamente eles brincam com os donos das casas, eles entram e eles são os palhaços que têm a função de contar ladainhas dentro das casas, que são as ladainhas que contam essas histórias dos Três Reis Magos. Então eles têm essa função da oralidade, de passar a história oral, da poesia e tal. Então os palhaços são muito bacanas. Inclusive, em muitas regiões os palhaços eles são chamados ou de Bastião ou de Mateu, que a gente já viu que, por exemplo, no Cavalo Marinho, aí já não são palhaços, são os escravos, né? Bastião e Mateus, mas eles têm essa função da brincadeira ali, de levar na ginga e na brincadeira toda a situação do Cavalo Marinho. Quem não viu, vê lá o episódio, que é muito interessante, essa ligação, né, do Mateus e do Bastião também com a Folia de Reis, com essa figura, porque para mim o palhaço na Folia de Reis, ele é mais uma vez essa junção do sagrado com o profano, porque o palhaço ele tem essa coisa corporal, essa coisa da brincadeira, né, e ao mesmo tempo é ele quem tem essa oralidade de passar para frente todo esse conhecimento sagrado, digamos assim. Basicamente é isso que eu tenho para falar da Folia de Reis. Ela assim se todos as outras festas que a gente falou nos outros episódios,
elas têm um lugar de origem, né, mais tradicional, mas elas permeiam o Brasil inteiro. A folia de reis, aí sim, ela permeia o Brasil inteiro mesmo. Ela tem essa origem mais rural, mais do interior, mas ela tá em todo e qualquer centro urbano. Então, aonde quer que você more, dá uma perguntada que você vai achar uma folia de reis. Com certeza na sua cidade, no local onde você morar, tem uma folia de reis acontecendo. Se você não conhece, procure conhecer, porque com certeza tem. E é isso. Então, finalizando o ano com essas farofas incríveis, com essa bagunça incrível, essas brincadeiras incríveis. Eu acho que a folia de reis é muito boa para fechar o ano com essa brincadeira do sagrado com o profano. E é isso. Um bom final de ano para todo mundo. E ano que vem a gente volta com mais brincadeiras, mais folia e mais farofa e mais brasilidade. Saravá! Feitura da nossa farofa de festa. Então eu começo com a cebola que eu piquei, tá? E uma colherzinha de sopa do óleo que você tiver. Eu recomendo de coco, ou azeite de abacate, ou azeite de oliva, ok? Vou colocar já um pouquinho do nosso fitossal para acelerar a desidratação da cebola. Depois eu acerto o tom de sal com quando a farofa estiver mais pronta. Então, essa frigideira é aquela que eu tenho, a Kirkland. Eu fui ver, não tem mais no Brasil, nem para importar, ninguém está importando. Então, uma frigideira com revestimento, se você quiser, uma frigideira comum, porque é uma farofa, tá? Então, não tem mistério. Eu gosto dessas panelas porque eu tenho, ganhei, então vamos que vamos. Então, já fritei a cebola, ela já deu uma desidratada. O brócolis, eu tô usando um brócolis inteiro ninja, que eu cortei por trás, né? Ele tá bem fresquinho, então com os talinhos, com as flores, com tudo processei na lâmina S. Virou como se fosse uma farofa. Então, vamos começar com o brócolis, que ele tá cru. E eu vou dar uma quebrada nesse cru do brócolis. Já vou colocar aqui um pouco mais de sal e o suco do limão. Para ele já ir recebendo os sabores dos sais que se formam. Eu gosto de aproveitar tudo do limão. As cascas vão fermentar e vão virar lemon pepper. Eu só recomendo que você faça numa frigideira bem grande, assim, com esse diâmetro maior, porque eu não vou cozinhar muito o brócolis. Eu vou dar uma fritada nele básica, como uma farofa, como se fosse uma farinha. Eu estaria fritando a farinha de mandioca ou de milho. E aqui eu tô fritando a farinha de brócolis, que pode ser com certeza o brócolis convencional, só que o ninja ele rende mais, né? Uma cabeça de ninja dá isso tudo aqui. E o brócolis convencional tem muita perda de talo, enfim. Eu indico esse, mas se você só tiver o outro, também tudo bem. Poderia ser de couve-flor, entretanto, eu quero uma farofa mais pro verde, para remeter a ideia de Natal, ok? Então, olha como o brócolis já tá se entregando aqui pro nosso fogo. Vou dar terminar de pôr o sal, botar a outra metade do limão. O limão, ele tem essa característica de integrar todos os sabores, todos os sais que estão no fitossal, que estão no brócolis e nos demais ingredientes que eu ainda vou adicionar. E aí ele faz um realce de sabores, todos os sabores, né? O salgado, o picante, o doce, todos os sabores, é como se ele fosse
o umami, porque ele integra tudo, ele realça o sabor. Então, essa é a magia do limão. Ok? Então, vou dar só mais uma provadinha, porque daqui pra frente tem... delícia! Acho que eu vou ter que pôr um pouquinho mais de sal. Então, tá aqui, tá desse jeito. Olha como tá lindo, né? Então, agora eu vou acrescentar a lentilha, que ficou no bafo por 5 minutos. Ela foi germinada e ela ficou no bafo por 5 minutos, para não ficar com aquele gosto de feijão cru. Não é a ideia é fazer um prato muito delicioso, exótico, diferente, mas delicioso. Então, a lentilha entra aqui para fazer a composição. Olha só, gente, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Para finalizar, eu vou colocar esse tom de vermelho, que é um tomate demi-sec. Ele não tá 100% seco, eu só tirei o excesso da umidade dele. Cortei ao meio, coloquei lemon pepper para acelerar a desidratação e deixei no forno desligado 2 vezes por 5 minutos, ou então no desidratador, se você tiver. Então, aqui tem uma bandejinha de tomate seco. E vou colocar, gente, essa mostarda hidratada. É opcional, tanto o tomate como a mostarda são opcionais, mas eu estou propondo uma receita exótica, ok? O que tem a mostarda? Ela é picante, mas quando ela tá nessa forma hidratada, ela explode na boca e é menos picante. Mas, se você tiver criança ou pessoas em casa que não curtem o picante, porque até agora eu botei o fitossal, que é picante, botei o lemon pepper, mas é tudo muito diluído, e aqui vai ser um pouquinho mais concentrado. Mas enfim, eu vou dar só uma peneirada aqui para tirar o excesso de líquido. Deixa eu peneirar aqui. Para não ficar uma farofa d'água, né? E vou colocar, então, a mostarda. Prontinho. Agora é só... Ai, vazou um pouquinho aqui. Agora é só... Eu vou já desligar o fogo, porque agora é para acertar os temperos. Já imaginou farofa de brócolis? Coisa linda, né? Já desliguei o fogo. Vou dar uma provada. Arro, ho, ho, ho! Arro, ho, ho, ho! Um Feliz Natal, uma incrível virada de ano, que venha 2022, que é um ano 6, um ano que soma 2 mais 2 mais 2, 6, um ano do coletivo, um ano de comunidades, um ano de família, um ano de união. Que venha 2022 com essa farofa maravilhosa e essa folia de reis, de deixar todo mundo muito feliz. Arro! Ho, ho, ho! Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se aqui no nosso canal e clique no sininho para você receber as nossas próximas notificações. Esses vídeos são todos muito bacanas para fazermos nossa vida, tudo que nos cerca, muito melhor, mais feliz. Até a próxima!